Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Estamos no episódio 3 do módulo 3 e hoje nós vamos falar sobre Platão e a sua influência sobre a igreja, trabalhar aí elementos centrais de Platão como excelência moral, ordem justa e liderança como virtude. Vamos fazer uma análise crítica profunda e fluida aí sobre o sistema de governo adventista e suas tensões com o pensamento platônico. Tá? Eu tenho vários livros dele aqui, obviamente que o mais conhecido é A República, né? E é um livro realmente excelente, eu me baseei para fazer vários episódios nesse livro, mas você tem aí os diálogos de Platão aí, né? Você tem aí o Fédon, você tem o Banquete, eu tenho aqui Menon, Eutidemo, tá? Eu tenho aqui, ó, Hípias maior, Hípias menor, bem interessante. Primeiro Alcebíades, tenho aqui o segundo Alcebíades, Alcebíades. Eu tenho Carmides, Lysis, já mostrei aqui o Laques, Eutífron, aí Apologia de Sócrates, o Criton, tá? E tenho aqui ainda o pequenininho aqui, o Fédon. Então, esses são um pouquinho aqui para você ver. Eu quero ver se ao longo desses episódios eu posso mostrar um pouco desses materiais até para quem quiser seguir de referência, para ter uma ideia onde pode encontrar. Boa parte desses livros aqui, essa editora aqui, a editora da Universidade Federal do Pará, e o Carlos Alberto Nunes fez uma tradução excelente, são bilíngues todos eles, né? Você tem a parte aqui em grego, tá? Essa parte está em grego e essa parte está em português, bem interessante. E a gente que fez teologia, teve 2 anos de grego aí, dá para voltar a arranhar, né, os nossos estudos aí e chegar ao entendimento melhor, principalmente de alguns termos que o filósofo ali emprega. Bem, quando a gente fala de Platão, nós estamos falando aí na longa tradição do pensamento ocidental. Poucos nomes brilham com tanta intensidade quanto o de Platão. Ele que foi fundador da academia, mestre de Aristóteles, né, discípulo de Sócrates. Platão construiu a sua filosofia a partir de um desejo profundo de ordem, de justiça e verdade. E o seu modelo de sociedade ideal, descrito principalmente nesse livro aqui, A República, né, vai propor aí um tipo de organização em que cada classe social cumpre a sua função específica e a justiça surge como harmonia entre essas partes. Então, o governante ideal seria, como eu já disse em vários episódios aqui anteriores, tanto do módulo 1 quanto do módulo 2, seria o rei filósofo, aquele que ama a verdade, que contempla o bem, que governa não por interesse pessoal, mas por dever moral. E para a Igreja de 27º Dia, pensar Platão é também um convite, ao mesmo tempo que, ao meu ver, é um grande alerta também. A estrutura adventista, amplamente representativa e funcional, apresenta uma complexidade organizacional admirável. No entanto, ao se aproximar de certos ideais platônicos, como a racionalização da função, a estratificação do saber e a busca por ordem absoluta, a gente pode correr o risco de institucionalizar a espiritualidade e reduzir a missão a uma engenharia funcional. E esse episódio busca explorar criticamente os pontos de contato e, ao mesmo tempo, os pontos de tensão entre a eclesiologia adventista e o pensamento platônico. O objetivo aqui não é simplesmente recusar Platão, até porque já utilizei ele como fruto de muitos episódios anteriores, mas compreendê-lo, confrontá-lo e discernir onde a sua influência ameaça a ordem viva e espiritual que deve caracterizar o corpo de Cristo hoje, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer reflexão é frente a esse livro aqui, A República de Platão, né? A sabedoria aqui como justificativa do governo é bem claro. No núcleo da teoria política de Platão está a ideia de que a justiça só é possível quando os mais sábios governam. E na sua cidade ideal, né, 3 grupos compõem a sociedade. Os governantes, que seriam os filósofos, os guardiões, que seriam os soldados, e os produtores, que seriam os agricultores, artesãos, comerciantes. E cada grupo tem a sua função própria e deve obedecer à sua natureza.
A justiça, segundo Platão aqui, ela é alcançada quando cada parte cumpre a sua função sem interferir na função do outro. E esse modelo certamente encontra eco na estrutura ministerial da Igreja Adventista, que distingue funções e distribui responsabilidades. Você tem os administradores, os pastores, os anciãos, professores, evangelistas, músicos, diáconos, né, e os membros da igreja. Cada função é considerada essencial ao bom funcionamento do corpo. E essa harmonia funcional, né, cada um em seu lugar, parece bastante promissora. Mas aqui também reside o primeiro risco, ao meu ver. Primeiro, porque Platão supõe que os governantes sejam melhores, mais esclarecidos, mais capazes. Então ele afirma que o saber justifica o poder. Então aí a crítica já se impõe aqui, porque a Igreja de Cristo não é uma hierarquia de sabedoria, mas é uma comunhão de graça, tá, pessoal? O Novo Testamento rompe com o paradigma platônico ao afirmar que todos são um em Cristo. Tá? Gálatas 3:28. O dom do Espírito é distribuído a cada um para que cada um seja útil, né? E é para aquilo que Deus deu. Você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 12. Não há uma classe filosófica superior. Há vocações diversas, sim, mas todas fundamentadas na cruz e não na razão. A sabedoria em Cristo é loucura para os gregos. E a liderança espiritual não pode ser uma nova classe sacerdotal de iluminados, gente, mas sim servos cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo. É isso que confronta essa teoria das ideias e o perigo da idealização eclesiástica. Tá? Platão, ele divide a realidade em dois mundos, né? O sensível, instável e enganoso, e o mundo das ideias, que é perfeito, eterno e imutável. A verdadeira realidade para ele está no mundo das ideias, né? A justiça, a bondade, a beleza perfeita não existe aqui, mas somente lá, no reino das formas puras. E aí a missão do filósofo é contemplar esse mundo invisível e conduzir os outros à sua luz. E a Igreja Adventista, por sua vez, também vive entre esses dois mundos, entre este século e o reino vindouro. E a sua missão escatológica implica exatamente em viver no presente com os olhos no futuro, na Nova Jerusalém. Mas é aqui que a influência de Platão pode se tornar também um problema, porque a tendência da idealização da igreja como uma forma perfeita pode gerar uma cultura de negação da realidade, de rejeição do conflito e da fuga do arrependimento institucional. E aí Platão acreditava que a cidade ideal poderia ser construída se os princípios corretos fossem seguidos. A igreja, ao contrário, sabe que sua perfeição virá apenas com o retorno de Cristo. Até lá, gente, nós somos corpo e intenção. Nós somos uma comunidade em reforma. Nós somos um povo em peregrinação. A estrutura adventista, ela deve refletir essa consciência de imperfeição, o que exige de nós muita humildade organizacional, muita abertura à crítica profética e também um compromisso com a verdade, mesmo quando dolorosa. E é dentro dessa parte que você vai entender melhor a alegoria da caverna e o papel da liderança como educadora em Platão. Porque em sua célebre alegoria da caverna, Platão narra que os homens estão acorrentados ali num mundo de sombras, né? E um dia, um deles se liberta, sobe ao mundo exterior, vê a luz e retorna para libertar os demais. E o líder nesse modelo é o libertador, o que viu o verdadeiro e agora tem autoridade para ensinar. Há aqui um valor, é verdade. A liderança eclesiástica deve, de fato, ser pedagógica, formadora, iluminadora, né? Um pastor, um administrador, não é apenas um gerente, mas é um educador da fé. Mas há também um risco, né? E o risco aqui é que Platão supõe que só alguns podem ver. A autoridade, ela se torna monopólio de quem tem o acesso ao conhecimento verdadeiro, e isso pode criar um modelo de governo eclesiástico elitista, onde os que sabem conduzem os que não sabem. Faz sentido isso para você? Na comunidade adventista, a verdade não é propriedade de alguns. Ela é dada pela revelação bíblica, iluminada pelo Espírito, e ela é discernida pela comunidade. O princípio do sacerdócio de todos os crentes, pessoal, exige uma liderança que escuta, que dialoga e se submete à comunidade e à palavra.
Aí a liderança verdadeira é aquela que caminha com o povo, não à frente dele, como se fosse numa torre de marfim filosófica. Faz sentido isso para você? É nisso que, quando a gente lê Platão, a gente vai ver essa questão da excelência moral, educacional e também da questão da meritocracia espiritual. Platão via a educação como ferramenta essencial para formar líderes, mas a sua educação era seletiva, ela era exigente, quase que militar. Apenas os mais aptos, após anos de provas, poderiam governar. Isso reforça um modelo meritocrático, né? Só os melhores, os mais preparados, os mais virtuosos merecem liderar. A Igreja Adventista, por sua vez, reconhece a importância da formação espiritual e teológica, sim, é verdade. Nós precisamos de muita gente preparada, formada, né? Instituições como seminários e universidades adventistas sempre buscam capacitar os pastores e administradores. Contudo, o risco da meritocracia espiritual é real, quando o cargo se torna um prêmio por desempenho ou currículo, e não por uma vocação que é confirmada pelo corpo e pelo Espírito Santo. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui, porque a gente tem que aliar os dois. A gente precisa de preparo, de formação, mas a gente tem vocação, pessoal. Tá? Por isso que eu amo aquele livro do Eugene Peterson, a vocação espiritual do pastor. Não é somente uma questão de competência, é também uma questão de caráter. E não é somente uma questão de caráter, é também uma questão de competência. A gente tem que balancear isso aqui. Mas para Platão, né, capacitar e você por causa do seu desempenho, então você é o que merece. Veja, isso é bem sensível, eu sei. Mas líder de verdade para nossa igreja é aquele que combina caráter e competência. A liderança adventista, gente, deve ser acolhida por critérios espirituais, por critérios comunitários, por critérios missionários, e não apenas acadêmicos ou funcionais, embora nós queiramos preparar da melhor maneira possível, né, doutores, mestres, né, bons pastores, é verdade, mas a gente não pode se esquecer que a liderança tem que ser escolhida também, né, ou primariamente por critérios espirituais, comunitários e missionários. E Ellen White vai advertir isso muitas e muitas vezes. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A excelência moral, ela não pode ser substituída pela performance técnica. É preciso, gente, a gente recuperar a humildade como critério de eleição. Tá? Liderar é descer, pessoal. Liderar é descer. Liderar não é subir, pessoal. A gente vai dizer, isso aí subiu agora. Subiu para a divisão. Subiu para a união, subiu lá para o departamento, subiu para onde, pessoal? Liderança sempre é descer para lavar os pés, para servir, para ser instrumento, não para dominar. Faz sentido? Dentro dessa lógica de ler Platão, você precisa ler com esses olhos, não é se entregar assim, excelentes livros, tá? Excelentes livros estão aqui, mas não é simplesmente chegar e não é isso. Por quê? Porque existe aqui uma unidade e uma uniformidade que a gente precisa entender. Platão, ele define justiça, por exemplo, como cada parte cumprindo a sua função em harmonia com o todo. Isso parece ressoar com a unidade eclesiástica. Mas aqui também está um perigo, que é a busca excessiva por ordem que pode sufocar o dissenso profético, marginalizar as vozes periféricas e criar um ambiente onde a disciplina se torna censura. A estrutura adventista ela precisa distinguir entre unidade e uniformidade. Unidade bíblica é espiritual, centrada em Cristo. A uniformidade platônica ela é funcional, ela é centrada na ordem. A igreja deve ter espaço para diversidade cultural, liberdade de consciência e debate teológico responsável. A harmonia real não é ausência de conflito, pessoal, mas é fidelidade comum à palavra em meio às diferenças. Esse é o ponto. E aí você vai entender o estado ideal e a igreja profética, né? Essa tensão que muitas vezes parece irreconciliável. Platão ele sonhou com um estado perfeito, estável, ordenado. A igreja adventista é por natureza profética, escatológica, peregrina, missionária. E aqui está a tensão. O ideal platônico é estabilidade, o ideal cristão é missão, pessoal. O risco é transformar a igreja num estado eclesiástico,
que vive para manter a sua própria ordem, seus estatutos, seus protocolos, em vez de viver para anunciar a volta de Cristo. Toda estrutura corre o risco da autopreservação. Todas. Independentemente se sejam religiosas ou não. Todas. O pensamento platônico oferece lógica e coerência organizacional. É verdade. Mas a cruz oferece o escândalo e a conversão. A igreja não existe para ser modelo de racionalidade institucional. Ela existe para ser sinal do reino em meio à loucura do mundo, pessoal. Esse é o ponto. E isso faz com que a igreja pense sobre a sua reforma contínua. O lema da reforma, a igreja sempre reformada. Estamos falando aqui contra a ilusão da perfeição institucional. Platão acreditava que, uma vez organizada segundo os princípios corretos, a cidade ideal seria permanente. E o pensamento escatológico bíblico diz o oposto. Toda estrutura precisa de reforma. O pecado está presente em todas as formas humanas. Por isso, a Igreja Adventista ela precisa viver em constante vigilância, exame e reforma. As assembleias, comissões, nomeações não são apenas processos administrativos, devem ser momentos de escuta espiritual. Já falei isso tantas vezes aqui, de renovação profética, de realinhamento com a missão. A liderança não pode ser um cargo funcional, é um dom do Espírito Santo, discernido em oração, em jejum e em arrependimento. E é nesse ponto que Platão ele é um risco à ordem, né? Quando o ideal se torna a tirania. Quando o ideal se torna a tirania. É necessário reconhecer que o modelo platônico de governo, ao buscar o ideal, corre o risco da tirania disfarçada de sabedoria. Quando se acredita que a ordem perfeita é possível, o diferente vira ameaça, a crítica vira rebeldia e o debate vira desunião. A Igreja Adventista, pessoal, precisa se proteger dessa tentação. O ideal da igreja não é a perfeição organizacional, é fidelidade a Cristo. Não são os sábios que devem governar, mas os servos. Não são os mais competentes, mas os mais humildes. Não são os que contemplam o bem, mas os que lavam os pés. Com isso eu não estou dizendo que a gente não deve ter competência, capacidade e muito. Somos chamados a uma vida nobre que une todos esses elementos. Mas a gente precisa entender, né? Entre a academia de Platão e o cenáculo de Cristo. Platão ele fundou uma academia, Jesus fundou um cenáculo, pessoal. Um lugar de ensino racional e contemplação do ideal e o outro um lugar de oração, de lágrimas e serviço. A Igreja Adventista, como comunidade escatológica, ela deve resistir à tentação de ser uma academia de gestores iluminados. Ela deve ser um corpo vivo, onde o Espírito sopra, onde a verdade liberta e onde a cruz é quem conduz. A crítica ao pensamento platônico é, portanto, uma defesa da graça. A liderança adventista deve ser espiritual, não técnica. Deve ser pastoral, não política. Ela deve ser humilde, não simplesmente meritocrática. A estrutura deve servir à missão e não ao contrário. O evangelho não cabe na lógica. Aqui, ó, pessoal, desse livro, A República. Ele nasce numa manjedoura, gente, e termina numa cruz. A minha oração é para que a igreja nunca troque o reino de Deus pela cidade ideal dos filósofos, porque o nosso chamado é eterno, é um chamado maior. Por isso eu quero, mais uma vez, fazer um apelo para que você se reencante com a organização, inclusive entendendo de que ela não é perfeita. Bem, no próximo episódio eu quero falar sobre o discípulo de Platão, quero falar sobre Aristóteles, e eu te vejo no próximo episódio. Até daqui a pouco.